Bom dia novamente, a paz do Senhor. Hoje a palavra que eu gostaria de trazer está lá em Daniel 3. Eu tenho ouvido muita música acho que é Luigi Natalino. E tem falado muito ao meu coração, né? E nessa manhã eu decidi, meditar nessa palavra. É um pouquinho extensa, mas que o Senhor fale, ao seu coração também. Daniel 3, a partir do 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura e ergueu na planície da Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. O 4. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Neste momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois se agora vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês dispuserem e prostrassem em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá salvá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes dos seus exércitos amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois
O rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e se perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens. Perdão, gente. Desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiam nele. Desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar outros deuses, que não fossem o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem, que qualquer povo, nação e língua disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, a sua casa seja transformada em um monte de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. E a gente, todos nós, acredito que conheçamos, né? A gente conhece, ouve essa palavra, né? Desde pequena, até mesmo quem não foi nascido e criado em berço evangélico, né? Como a gente costuma dizer, já ouviu falar da história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eita. Já ouviu falar da história de Sadraque, Mesaque e Abednego. E me chama a atenção, né? Porque quando o rei mandou, né, que todos se dobrassem, né, ao som das músicas, né? Quando a harpa, os instrumentos começassem a tocar, né, eram para todos, sem exceção, todos se prostrar diante daquela imagem. E o que me chama a atenção é porque acredito eu que de servos do Senhor não só tinham Sadraque, Mesaque e Abednego. Tinham muitos servos do Senhor naquele lugar, ou pelo menos que se diziam servos do Senhor, que diziam ser cristãos, né, que diziam ser fiéis ao Senhor. E por um decreto do rei, né, acredito eu que pelo medo de ser lançado à fornalha, né, muitos cristãos ali se deixaram levar, se dobraram diante daquela imagem, se ajoelharam e muitos até adoraram aquela imagem, como o rei tinha dado uma ordem, né? E às vezes nós temos visto isso nos dias de hoje. Muita gente se prostrando a outros deuses, a falsos deuses. Muita gente por menos, né? Porque às vezes nem por causa por uma pressão, né, de ser lançado à fornalha, mas estão se debruçando diante de outros deuses, sabe? Entristecendo o coração do Senhor sem se importar com o que o Senhor ele tem pensado, ele tem requerido de nós, né? Então, hoje em dia nós vemos muitas pessoas, em vez de fazer igual Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles ficaram em evidência, né? Essa versão aqui, dessa minha Bíblia aqui, fala que, né, outras pessoas, né, acabaram dedurando eles, porque eles não tinham se prostrado, mas tem outra versão que fala que foram os próprios amigos deles, pessoas que andavam com ele, que viram que eles não se prostraram diante daquela imagem, né, não cumpriram, né, o decreto que o rei tinha falado, e apontaram que eles não tinham feito. Porém, o posicionamento de Sadraque, Mesaque e Abednego me chama muita atenção, porque nós precisamos nos posicionar diante de quem somos, né, na presença do Senhor, de quem somos para o Senhor, o que queremos de fato, porque todos nós, né,
que servimos ao Senhor, que vamos à igreja, que buscamos ao Senhor, nós queremos ir para o céu, nossa meta é o céu. Mas no meio do caminho, o que tem acontecido nesse meio do caminho? Né? Como eu disse, por tão pouco menos que uma fornalha, vou colocar, né, nós estamos nos debruçando diante de outros deuses. Por tão pouco nós estamos desobedecidos por coisas tão pequenas, né? Nem por causa de uma fornalha, mas por coisas tão pequenas nós temos debruçado, nos prostrado, às vezes adorando, né, a outros deuses. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham que adorar, né, naquele tempo, uma estátua, né, grande, né, de ouro, que praticamente todos, né, praticamente não todos, estavam se prostrando, né, diante daquele imagem. E o que será que nós temos nos prostrado? Para o que nós temos trocado, né, o posicionamento, a presença do Senhor? Porque quando nós decidimos desobedecer a ordem do Senhor para obedecer a ordem do homem, nós temos nos prostrado diante dessas imagens. Às vezes, sei lá, alguém, né, a gente tem colocado alguém no lugar do Senhor, então a gente acaba que não diretamente, mas a gente acaba colocando aquela pessoa como uma estátua, né? Há um tempo atrás eu ouvia falar que se você, às vezes a gente sonha tanto em ter uma criança, um filho, e a gente pega essa criança e coloca como um pedestal na nossa vida. Algumas pessoas já falaram que o Senhor foi lá e tirou. Por quê? Não porque o Senhor é ruim, porque o Senhor é mau, sabe? Coloquei como filho, mas às vezes você deseja tanto, sei lá, se casar, né? Mulher ou homem, você deseja tanto se casar, e você acaba que aquele seu desejo, aquele seu sonho, ele cresce tanto dentro de você, que quando você vê, né, aquele sonho, ele começa a fazer a imagem que rei Nabucodonosor criou de ouro. Aquela pessoa, né, ela começa a ter o ouro em volta. E você vive a sua vida para aquela pessoa. E você faz tudo para aquela pessoa. Tudo é aquela pessoa, como se aquela pessoa fosse um Deus na sua vida. E ela acaba se tornando, né? Então, o Samuel Wagner, gosto muito das pregações dele. Ele fala algo, né? Que é mais ou menos isso, né? Que enquanto o nosso sonho for tão grande, o Senhor, ele não vai nos dar. Porque ele não vai dar algo a nós que ele vai nos perder. Não é dessas maneiras, com essas palavras, né? Mas ele fala algo sobre isso, que quanto nós, o sonho que a gente tem for tão grande, o Senhor, ele não vai nos dar. Porque nada do que o Senhor nos dá é para nos perder dele. O Senhor não vai te dar algo que você tanto quer para ele te dar e ele perder você. Eu vou pesquisar depois e vou, no próximo videozinho, eu vou falar, trazendo isso, que essa frasezinha que ele fala que eu gosto muito. Deixa eu ver se eu lembro. Às vezes nós queremos tanto uma coisa e o Senhor vai nos fazer querer menos para nos entregar. E às vezes é mais ou menos isso. Depois eu vou pesquisar e vou trazer melhorzinho. Mas nós não podemos fazer imagens. Como eu disse, né? Pode ser alguém que você quer, que você deseja. Algumas pessoas é o marido, a mulher, né? O filho. Outras são os pais. Outras é uma amizade, que você coloca aquela amizade no pedestal. E o Senhor nos fala essa manhã para nós quebrarmos essa imagem de ouro que nós criamos, né? Tirar tudo isso, sabe? Às vezes é tecnologia, a gente acha que não consegue viver sem. Às vezes é um celular, um telefone, e a gente, nossa, não, meu telefone. Tipo assim, você vive sem Deus, mas você não vive sem aquela coisa. Então o Senhor, ele vai te tirar, se for necessário. Então que nós nessa manhã venhamos não nos prostrar diante de imagens, né? Não nos prostrar diante de coisas, de pessoas, mas que nós venhamos fazer igual o Sadraque, Mesaque e Abednego, que dependente do decreto do rei, dependente daquilo que eles iam ser lançados, eles
continuaram firmes ali. Não, nós não vamos, nós preferimos perder a vida do que nos prostrarmos diante de outro Deus que não seja o nosso Deus. E eles também falam, né, que se o Senhor quiser, o Senhor livra eles da fornalha. Mas se o Senhor não quiser também, eles vão perder a vida, mas não vão se dobrar diante de outros deuses, de outros deuses, de uma estátua, de coisas, sabe? Que nós venhamos ser assim nessa manhã. Que o Senhor venha falar conosco, não só comigo, né? Porque Ele já falou comigo, tem falado durante alguns dias, mas que não seja só comigo, mas que eu fale contigo, fale com outras pessoas nessa manhã a respeito disso. Que nós não venhamos nos perder. A gente vê na internet mesmo muitas pessoas se perdendo. A pessoa começa com um dom lindo, a pessoa começa louvando, uma palavra bonita, sabe? A pessoa chega até mais desenrolada que eu, que às vezes eu acho que eu sou muito enrolada. Né? Às vezes eu quero trazer algo e às vezes eu sou um pouquinho, né, enrolada, mas eu creio que toda mensagem que eu trago, o Senhor fala com alguém. Mas às vezes a gente vê a pessoa lá, né, no início, aí tu vê a pessoa simples, humilde, a pessoa trazendo uma palavra que fala aos corações. A pessoa louvando também, tu vê que a pessoa, sabe, a pessoa louva da alma, do coração. E conforme o tempo vai passando, as pessoas vão ganhando fama, vão ganhando conhecimento. E parece que elas criam a própria estátua, a própria imagem, né? E querem que outros cristãos se prostrem diante delas. E isso tem acontecido, né? E a gente vê tanta gente se perdendo. A gente vê tanta gente indo por caminhos errados. A pessoa começou bem, tu sentir a presença, agora tu para e tu vai ouvir uma mensagem da pessoa e tu vê que a pessoa já, tipo assim, já tirou o foco do Senhor. Não é mais o Senhor que é o foco dela. Ela já criou a própria imagem e ela faz, é como se ela fosse o rei Nabucodonosor, mas como se o rei Nabucodonosor estivesse criando a própria imagem. Como se aquela imagem, aquela estátua que ele criou de 2 metros, né? Nem lembro. Depois eu vejo aqui, né? Deixa eu ver para não ficar pensando em falar. De 22 metros, 2 metros de largura, 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Como se aquela imagem, aquela pessoa criasse aquela imagem da própria. Como se eu estivesse criando. Eu comecei baixo, eu comecei pequena, só trazendo uma palavra, só louvando. E conforme eu fui ganhando fama, né, fui ganhando conhecimento, eu fui criando aquela minha imagem de 27 metros de altura. Então, assim, o Senhor ele nos chamou para isso. Se o Senhor te deu uma palavra, se o Senhor quer te usar através da palavra, que você seja bênção através da palavra. Se o Senhor quer usar a sua voz, que você seja bênção com a sua voz. Você não precise procurar outros meios para ser melhor. Não, o Senhor, Ele sabe, Ele te deu com aquele dom. Ele te deu aquele dom. Ele quer te usar naquilo que Ele, que você se dedica ali, você vê que flui. Então faça aquilo. Mesmo que o Senhor te levantar, mesmo que o Senhor vier te erguer, mesmo que o Senhor te fizer conhecido, mas que você continue com essa essência da palavra, que você continue sem se dobrar a Deus nenhum, sem querer fazer estátua para você. Que o Senhor ele coloque isso no seu coração, que independente da forma que Ele te levantar, porque o Senhor, quando Ele nos chama e quando Ele vê que nós estamos dando frutos, o Senhor ele nos levanta. Só que mesmo se o Senhor te levantar, que você não perca a sua essência, que você não venha a adorar e nem se prostrar a outros deuses. Vemos também muita gente que foram nascida e criada no berço evangélico e o Senhor levantou e aquilo fez a fama, fez subir a cabeça. E hoje você vê pessoas que para mim é ridículo, porque isso não existe. Pessoas no meio que tem conhecimento da palavra. Quando você não conhece a palavra, você não sabe, você não tem conhecimento de quem é o Senhor, você ainda dá para relevar. Agora, pessoas que sabem, conhecem a palavra, que muitas outras vezes, até pregavam, falavam com intrepidez do amor do Senhor. Pessoas que eram fiéis ao Senhor, que sabem, que entendem.
Aí você vê as pessoas falando mal de Cristo, sabe? As pessoas julgando o Senhor, como se Deus não fosse nada. Como eu disse, pessoas que não conhecem a palavra, que não sabem quem é o Senhor, que nunca tiveram experiência, que nunca tiveram intimidade com o Senhor. Ainda passa, mas a pessoa que conhece, se afastar, até vai, porque tem coisas, situações da nossa vida que até o próprio Deus permite com que nós venhamos nos afastar. Mas perder o temor do Senhor. Eu vejo muitas pessoas perdendo o temor do Senhor, sabe? Artistas, depois começaram simples, aí começou a pegar, fama na internet, aí começaram, viraram artistas, e parece que esquece do Senhor. Só que o mesmo Deus que levanta, Ele abate também. O mesmo Deus que te coloca lá no alto, que te faz conhecido, é o mesmo Deus que Ele te faz cair também. Deus, Ele permite, sim. Deus é amor, Deus, Ele nos ama, mas se for preciso para nos perder, Ele faz com que nós venhamos cair. Então, se o Senhor, Ele de alguma forma te levantar, que nós não venhamos nos prostrar e nem fazer estátua para nós. Que nós venhamos nos dedicar. E a cada dia mais pedir ao Senhor, Senhor, que embora o Senhor me levante, que eu não perca a humildade, que eu não perca a sua presença, que isso nunca deixe de ser importante e especial para mim. Que eu nunca venha perder a sua presença, que eu perca tudo, Senhor, mas a sua presença, que ela continue aqui comigo. Que eu não venha me afastar, que eu não venha perder o foco. Porque quando nós estamos buscando ao Senhor, nosso foco é ganhar almas. O nosso foco é espalhar aquilo que a gente vive com o Senhor, né? A alegria que a gente sente por ter a presença do Senhor é grande, e a gente quer que outras pessoas sintam. Eu não faço esse vídeo, eu não passo por cima da minha vergonha por causa que eu quero mostrar minha cara na internet, porque eu quero curtidas, até porque eu nem tenho. Mas se eu faço esse vídeo passando por cima da minha vergonha, é porque eu quero, eu creio, eu acredito que o Senhor de alguma maneira está falando com alguém quando eu coloco esse vídeo. Quando eu posto lá no meu Instagram, às vezes até no status do WhatsApp, no Instagram, agora eu estou botando no YouTube por causa que o vídeo é um pouquinho extenso, passa de 20 minutos, então não consigo colocar ele completo no Instagram, então eu coloco no YouTube. Então quando eu coloco, porque o amor, a paz que eu sinto em ler a palavra, na mensagem que o Senhor traz, eu quero que as pessoas também sintam, desejo de coração que você que está assistindo, esse vídeo, sinta essa presença, deseje também ter a presença do Senhor, deseje mergulhar na palavra do Senhor. Talvez eu trouxe a palavra e para você hoje ficou mais ou menos esclarecida, mas eu tenho certeza que se você parar, sentar na sua casa e ler Daniel 3, o Senhor, Ele vai abrir o leque para você. Aquilo que o Senhor não me revelou, Ele pode te revelar. Então, que nós venhamos nos prostrar somente ao Senhor. Que nós venhamos nos dedicar mais a Ele e estarmos sempre ali, na presença dEle. Que nós não possamos perder o nosso foco, porque lá no final também fala, lá no finalzinho de Daniel 3 fala, que por causa da atitude deles, o decreto do rei foi mudado, porque ele tinha decretado que todo mundo tinha que ajoelhar, Agora não tinham mais que ajoelhar perante aquela estátua, não era mais obrigado, por causa do milagre que o próprio rei tinha visto, quando ele jogou Sadraque, Mesaque e Abednego lá, ele viu ele sair ileso. E nessa manhã, o seu posicionamento vai fazer decretos serem mudados, não somente no mundo físico que a gente vê, mas no mundo espiritual. O seu posicionamento diante da presença do Senhor, de não se dobrar, de não se curvar, de não se trocar diante de outros deuses, vai mudar decretos na sua vida. Então, talvez coisas que você espera durante anos, o Senhor só está esperando o seu posicionamento para que esse decreto possa ser mudado. Que nós venhamos sim nos debruçar, nos humilhar, mas na presença do Senhor, e só a Ele prestarmos
culto. Amém? Fique com essa palavra, eu espero que tenha falado o seu coração, né? E que Deus continue falando contigo nessa manhã, nesse dia, né? Porque eu posto agora, né? Eu estou fazendo vídeo agora, mas provavelmente só vou postar mais tarde. Então, que o Senhor, Ele continue falando no seu coração, tá bom? E que a paz que excede todo entendimento possa invadir o seu ser e a sua mente. E que pessoas possam ser alcançadas e entenderem o propósito dessa mensagem. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e seu lar nessa manhã.